No Estúdio 4 de hoje, nós vamos debater um assunto que tem causado polêmica nos últimos dias, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. No dia 13 de setembro, um casal homoafetivo vai participar de um casamento coletivo em um CTG. A possibilidade de união entre pessoas do mesmo sexo em um ambiente tradicionalista é claro que divide opiniões. E para discutir sobre os valores éticos, os direitos e deveres e o tradicionalismo, nós estamos recebendo os nossos convidados no Estúdio 4 dessa semana. O coordenador-geral do Plural Sexo Diverso de Passo Fundo, Andy Heinsfeld. Estamos recebendo também a professora da Faculdade de Direito, Renata Tagliari, nossa colega, que trabalha as questões de direito de família. O tradicionalista Orley Caramês, que é um grande prazer também recebê-lo aqui pela primeira vez, né, Orley? Muito tempo a gente não falava. E recebendo também o professor doutor Algolin, que é historiador. E é justamente para o senhor, professor, que eu gostaria de direcionar a primeira pergunta, do ponto de vista histórico, um resgate do movimento tradicionalista. Não, o tradicionalismo é uma entidade privada, né, que tem nos seus estatutos uma característica bastante precisa, né? Está dentro de um Estado-nação, que se pretende republicano, e se organiza como todas as instituições dentro desse país, né? Então, desse ponto de vista, está enquadrado neste grande contrato que uma nação tem, dos seus deveres, dos seus direitos e assim por diante, né? E como também uma série de instituições, as instituições sempre pretendem influenciar, né, do aspecto moral, às vezes no aspecto político, se bem que muitas instituições têm divergências políticas bastante acentuadas. Mas uma associação, para ela se formar, ela tem uma série de princípios de consenso, o que justifica a sua existência. Algumas internamente mais abrangentes, outras mais fechadas, né? Então, o tradicionalismo, historicamente, ele sempre teve uma dinâmica muito grande, em que sempre se debateu, sempre teve divergências internas bastante acentuadas sobre o aspecto mesmo que essa instituição teria em relação à sociedade e para dentro de si mesmo. Então, nesse sentido, o que nós temos? Em todas as épocas, né, o tradicionalismo se manifesta sobre as questões gerais, né, principalmente do Estado do Rio Grande do Sul, e aonde atua como instituição, se pronunciando sobre várias coisas, né, do ponto de vista moral, de família, de cultura, de história, e assim por diante, né? Então, mas está também, digamos, sob esse grande arco que forma uma nação, e desse ponto de vista, né, está também preso aquele pacto, digamos, daquilo que é privado e daquilo que é público, né? E me parece que às vezes não consegue distinguir muito bem isso. Acha que é uma entidade que, por ser uma entidade privada, né, quer incidir demasiadamente no público, né? E às vezes por isso que também está quase sempre no meio de alguns debates em função desta postura, né, de se querer como um modelo para a sociedade. Orley, essa notícia, né, desse casamento, como é que é recebido pelo movimento tradicionalista? É recebido sem nenhuma preocupação. O CTG não é afiliado. Nós temos aí quase 3.000 CTG entre Brasil e mundo. Nós temos filiado ao movimento tradicionalista. Esse não é afiliado. Ele pode fazer qualquer coisa. Não é afiliado ao MTG? Não é afiliado. Pode fazer qualquer coisa que ele quiser, né? Então, em 1947, quando o Paixão Cortes fez a primeira ronda, lá no Júlio de Castilho, em Porto Alegre, com os 8 estudantes, né? Um era da fronteira, outro do litoral, outro das missões, se reuniram 8 lá e fizeram a primeira ronda lá. 1947. Então, nós somos novinhos ainda no culto às tradições, 67 anos, né? E nós montamos uma carta-princípio, escrito pelo grande poeta, saudoso Glauco Saraiva. Uma carta-princípio para nós ter rumo, para cultuar a tradição.
porque estava chegando aqui no Brasil, né, enlatados do americano e colocando goela abaixo. Coca-Cola, Dinza, e Chiclé, não sei o que mais, estava chegando aqui. E levantaram-se esses 8 homens, eram 14, mas sobraram 8, porque foi difícil arrumar cavalo, arrumar coisas para montaria. Então ficou em 8. Foi conhecido os 8 que formaram a primeira ronda. E em 62 criou-se então o MTG para dar uma regra. E foi criado as regras. Então hoje o MTG tem uma regra a seguir. Além de cultuar o tradicionalismo, nós somos aqueles que fizemos assim, ó. Caminhamos aqui com o progresso, paralelo ao progresso, mas não esquecendo das nossas raízes. O que é tradição? Tradição é aquilo que os nossos antepassados nos negaram. O mato, o churrasco, o cavalo, a dança, tudo isso é tradição. E nós somos os tradicionalistas que cultuamos. Redigido, né, ou melhor dizendo, apoiado pelo movimento tradicionalista gaúcho para ter regras. Então tem as coordenadorias, como aqui em Passo Fundo tem a 7ª, ela é subordinada ao MTG. São regras que vêm de lá e a região cumpre. Só que hoje está acontecendo o seguinte, eu quero me aprofundar um pouquinho nisso aí, o MTG está muita coisinha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquele outro, e eu não sei como é que vai terminar. O lenço tem que ter um palmo do nó, a bombacha tem que ter um palmo da perna, então é muita coisinha, né? Não foi criado para isso o MTG, foi para dar um norte ao culto às tradições, mas não está dizendo, eu uso a bombacha que eu quero, eu uso o lenço que eu quero, eu uso a faca que eu quero. Não, tem que ser um palmo, não pode ser mais que um palmo. Então são muitas coisinhas. Tem que ir lá medir para ver se é um palmo mesmo. Exatamente. E outra coisa, respondendo novamente Sim. a tua pergunta desse casal, não temos nada que ver. Pode fazer 200 casamentos lá, porque ele não é filiado ao MTG. Não é obrigado a seguir as regras do movimento tradicionalista gaúcho. Bom, tanto o Orley como o professor Talgorenho já deixaram várias possibilidades de pergunta aqui, que eu estou louco, obviamente, para fazer, né? Mas isso vai ter, eu também não posso matar o programa no primeiro bloco, Exatamente. né? Depois a gente vai conversando. Professora Renata, o direito de família é muito dinâmico, né? E é um dos ramos do direito que mais evoluiu muito à frente da própria legislação, né? Principalmente nessa temática que a gente está trabalhando hoje, né? Exatamente. Cumprimento os colegas, agradeço o convite. Rogério, eu posso pegar um gancho assim, né, do que o colega, o professor tinha colocado antes, agora que o que o Orley colocou, né? Nós temos então realmente isso. É uma tradição e é a questão do público e do privado, né? A tradição e a lei. Né? E a lei hoje realmente, se tratando de direito de família, nós adotamos os princípios constitucionais, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, no sentido mais amplo possível que a lei possa permitir, de uma forma bastante rígida nos princípios de direito de família. Ou seja, para abarcar o princípio da dignidade da pessoa humana, nós sim estamos enfrentando discussões bastante difíceis ou bastante pontuais em alguns momentos, enfim, históricos ou, enfim, questões culturais, sociais, que até então nós não tínhamos essa coragem de enfrentar. Tá? Então, realmente, o direito de família hoje, ele tem essa missão, ele tem esse objetivo, trazer esse fundo da Constituição, né, o escrito da dignidade, para as suas sentenças, analisando, então, o indivíduo como um ser humano que tem, sim, o seu direito de expressão, né? Tanto a sua liberdade religiosa, de credo, de crença, sua liberdade sexual, a sua liberdade ou formação, enfim, de família, né? Então, isso é o que a gente pontua hoje, dentro do direito de família. Pois não. Andy, você que representa, né, que é o coordenador geral do Plural Sexo Diverso aqui de Passo Fundo, o que significa entrar num CTG, né, e fazer essa união? Eu acredito que é mais um espaço em que a gente consegue ter uma representatividade.
No plural, por exemplo, nós temos 2 membros que participam de invernadas e são tradicionalistas, eles participam de toda a tradição, mas eu não vejo como essa tradição pode interferir na orientação sexual ou em alguma outra área da vida da pessoa, a não ser ali naquele local, com aquelas tradições. Eu acho que um casamento homoafetivo, nesse espaço, ele é mais um local de conquista, ele é mais um local em que a gente pode dizer que a gente existe e que a gente consegue fazer parte dessa sociedade e que essa sociedade consegue abraçar essa causa também e consegue compreender isso de uma forma positiva. Você acha que é uma tendência de que isso passe a ser absolutamente normal dentro dos CTGs? É que eu não vejo qual que é a normalidade que a gente tem Sim, talvez eu tenha colocado a pergunta... Sim, não, eu entendi a pergunta, mas é que eu não consigo entender qual é o motivo do alvoroço. Por que o auê, como dizem? Eu não consigo entender qual que é a razão de se criar toda essa situação, sendo que o Estado considera legal a união estável. Eu não consigo ver qual que é o motivo, o que isso diminuiria, por exemplo, a tradição. É que nós temos aí um problema que é histórico, que é o seguinte: a realidade e a representação. Né? Digamos assim, nós temos uma realidade que é completamente normal do ponto de vista da história, aquilo que realmente existe. E as representações sempre têm um campo de uma influência de algum tipo de moralidade. E a moralidade faz parte da sociedade. Nos últimos tempos, digamos assim, se assumiu um padrão, por exemplo, de família, de moralidade, vinculando a uma afetividade, né, movimento lésbico, etc., num campo, digamos assim, que seria um campo de uma imoralidade de um ponto dogmático da moralidade, que é completamente equivocado. Agora, na história, a questão sexual, por exemplo, da homoafetividade ou do homossexualismo, por exemplo, pegar na questão do Rio Grande do Sul. Oi? Homossexualidade. Homossexualidade, obrigado. Na homossexualidade, por exemplo, você pega, por exemplo, na história do Rio Grande do Sul, inclusive naquilo que nós temos assim, como representação do machismo, de generais, de comandantes, né, grandes estancieiros, né, homens que teriam assim, um padrão, uma representação máscula, etc., né, tentando cumprir algumas regras, etc., que são homossexuais. Né, que são homossexuais, têm uma vida, às vezes por contingências históricas, etc., tem uma duplicidade de representação, uma vida escondida, uma vida pública. Né? Então, a própria arte, a própria música, se nós pegarmos no Rio Grande do Sul, né, lá na sua origem, no século XVIII, século XIX, então, é isso que foi dito aqui. Nós não, há um campo um padrão de moralidade está produzindo relações odientas na sociedade. Esse que é o problema grave, entende? Pais, por exemplo, que têm um espaço público, fazem parte de vários tipos de instituições que, às vezes, trabalham um tipo digamos, de exclusão. Pegar o exemplo, por exemplo, nós temos muitos amigos, uma vez eu estava discutindo com um amigo, qual era o problema dele? Ele é um cara que é de CTG, digamos assim, seria, até se você brinca assim, não, eu sou um bagual lá do interior e tal. O filho dele toca guitarra, né, usa brinco, como os antigos gaúchos, que eram valentes, né, usavam brinco, trança, como os antigos gaúchos, e assim por diante. E ele dizia o seguinte: não, eu não posso entrar nessa, né, de uma pretensa moralidade, porque eu estou criando um espaço de violência, da representação da violência, que o meu próprio filho vai ser vítima disso na rua. Então, às vezes, as instituições ou determinadas organizações, elas vão assumindo campos, né, criando representações, tipos abstratos,
mas que isso tem uma incidência na vida no cotidiano. Claro. Né? Então, de repente, você pega um cara que nunca abriu um livro porque ele se investe de um dogmatismo, ele acha que ele pode dar uma paulada, dar um relhaço, qualquer coisa assim no indivíduo porque ele disse qualquer coisa, entendeu? Falou de alguém que era seu herói, por exemplo. Né? Professor, a gente precisa ir para o intervalo, o senhor sabe que a TV tem essas questões e a gente volta, né, para complementar. O Andy falou que não entendia o porquê do alvoroço, né? E eu só queria lembrar, né, Andy, a gente teve um episódio aqui mesmo, em Passo Fundo, de que uma pessoa foi retirada de dentro do CTG porque usava brinco, né? Sim. Então, quando se fala nessa relação, é evidente que vai ter, sim, um alvoroço. E o Orley falou o seguinte, lá pode porque ele não segue as regras, não é filiado ao MTG. E a pergunta que eu quero deixar engatado, né, Orley, é a seguinte, e se fosse filiado ao MTG? Não poderia. Então, me diz isso depois com mais tranquilidade, a gente vai ao intervalo e voltamos em seguida aqui na UPF TV. Estamos de volta com o Estúdio 4 dessa semana, debatendo aqui com os nossos convidados, e o tema é o casamento homoafetivo que vai acontecer no próximo dia 13, num CTG em Santana do Livramento, né? Orley, você, posso te chamar de você, eu acho, né? Com certeza. Orley, você fez a referência, né, do fato de que lá pode, porque esse CTG não está afiliado ao MTG, né, que é o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Mas a pergunta é óbvia, né, que fica, e se fosse num CTG filiado ao Movimento Tradicionalista Gaúcho? Ele não faria, porque nós não deixaríamos. Porque esse CTG lá em Santana do Livramento, ele não pode participar do rodeio de vacaria e nenhum rodeio que seja feito por uma entidade filiada ao MTG. Então ele não pode ir rodeio, não pode... Ele pode fazer um torneio de laço onde ele quiser, em qualquer campo, mas esse que é filiado ao MTG não pode laçar lá no rodeio dele. Há uma regra. Mas essas regras, o MTG vai resistir até quando? Aí é que está, porque eu vinha dizendo do progresso, né? Que nós caminhamos paralelo. Só que agora misturaram um pouco. Está sendo misturado um pouco. Né? Então a coisa não está andando certo como o princípio começado pelo Paixão Cortes. Mudaram um pouco e misturaram as coisas. Então nós temos que ver, né, porque existe os congressos, existe o Conselho de Ética no MTG, existe a reunião dos coordenadores para discutir essas questões. Então está sendo o Manolito Savariz, que hoje é o presidente do MTG já pela terceira vez, ele está tentando a fazer com que os tradicionalistas se reúnam e deixem de misturar as coisas. Caminhe paralelo ao progresso, mas sempre cultuando a tradição dentro dos princípios da Carta Princípio. Do princípio que foi instituído em 1947 por Paixão Cortes, Glauco Saraiva e Barbosa Lessa. Mas qual é o problema mesmo que não pode? Não pode porque não pode. Nós temos uma regra. Nós somos diferentes. O padrão Nós de somos família... diferentes. Está escrito nessa carta princípio que um casamento homoafetivo não pode acontecer. Não, isso não. Isso não está escrito, porque naquela tem essa- época não era tão propagado, né? Não tinha os seus direitos ainda. Vou falar em você, não Sim. tinha os seus direitos ainda. Mas quando começou a surgir, os presidentes do MTG, Borghetti, Savariz e tanta gente fizeram o seguinte: não, nós temos uma regra aqui, vamos ler a Carta Princípio. Nós temos que dançar pilchado dentro das condições que o MTG quer. Bombacha, lenço no pescoço, né? E essas coisas. Então não podemos misturar as coisas. Nos CTGs, dança todo tipo de pessoa. Agora, dentro da norma. Dentro da norma. De Porque brinco já não dança, né? de brinco não dança. Não dança porque não tem. E tem gente que diz aí É que... que o tradicionalismo mas não é gaúcho. né? o brinco usava em não me interessa. Nós começamos em 1947. De lá para cá que nós começamos a regra. E não pode. Não pode, por quê? Porque nós somos diferentes. Agora, veja bem o que eu estou dizendo, diferente. Não pessoas, não porque nós somos os maiores. Não, nós somos uma raça diferente, que procurou fazer
o movimento tradicionalista para seguir um rumo até para a formação da vida. Eu estou há 55 anos no movimento, quando botei a primeira bombacha. Nunca mais tirei. Né? Por quê? Porque eu vi que o tradicionalismo, para mim, era uma filosofia de vida. O movimento tradicionalista é muito fechado, é muito radical. Não, o movimento tradicionalista é aquilo, ele tem as suas normas, né? Só que aquilo que eu tinha falado anteriormente, ele está no snook de bico. Né? Por quê? Porque qual é o problema? Né? Sempre se quis público, mesmo sendo privado, usa verba pública, doação de terrenos para fazer CTG, quer ser a cultura tradicional e tal, se apresenta como público. Entende? Agora o problema é o seguinte, se apresenta como público, o público vai incidir sobre ele também. Né? E não há instituição privada no Brasil, né, que queira ter uma relação com as instituições públicas que possa se fechar, porque acima dele tem as leis. Doutor, dá licença, nós não estamos fechando. Todo mundo pode ir lá, desde que siga as regras. Desde que siga as regras. Pronto. Não, eu estou falando, nós estamos falando no espaço, não na cultura. Governador... Mas o juiz vai determinar o casamento. Deu uma lei de que a pilcha pode entrar em qualquer parte. Agora nós vamos fazer um baile no juvenil, né, de debutante, e eu vou ir lá pilchado. Não, senhor, embora eu possa entrar lá por lei, mas eu não vou. Por causa que aí eu estou bancando o bobalhão de ir lá numa coisa que não é para mim, que não é o traje oficial daquele clube. Agora, se eu chegar na portaria, não pode me barrar. Então, não pode misturar. Só uma coisa, tem um problema, por exemplo. O casamento é uma atividade, por exemplo, aí no caso desse casamento, que é uma atividade, digamos, pública, né? E o espaço vai ser ocupado para fazer aquele casamento. Não será, digamos assim, seria uma aberração qualquer instituição pública, privada, por exemplo, como o CTG, qualquer outra, que nas suas atividades, se quisesse incidir alguma coisa, dentro do seu espaço, pode fazer, digamos assim, entende suas regras, digamos, obrigar qualquer tipo de atividade dentro de um baile tradicionalista, ou que a festa seja tradicionalista, ou que num rodeio tradicionalista, entende? Eu acho que essa diferença, o que está ocorrendo aí é que aquele espaço, que é um prédio, etc., vai ser ocupado para uma atividade pública. Entende? Esse que é o... Deixa eu só ir com o Andy, eu sei que está todo mundo querendo falar, vou garantir o espaço de todo mundo. Andy, você falou em alvoroço, e é claro que tem um alvoroço, porque deu alvoroço até quando uma pessoa dançava no CTG com brinco, né? E a partir dessas colocações que foram feitas aqui pelo professor, pelo tal, a Renata já vai falar também, né? Como você se coloca? Eu consigo entender quando o Orley fala que existem, sim, toda uma questão de norma e de regras. Eu dançava quando eu era mais novo, eu participava também de um grupo charrua, e o que eu não consigo entender é como essas normas, essas vestimentas, as danças, toda essa questão que a carta traz, ela pode influenciar na vida sexual da pessoa. A sexualidade humana, ela é muito mais abrangente do que qualquer outro livro com normas e regras que a gente tenha. A nossa sexualidade, ela é muito mais expansiva e manifestativa do que qualquer outra regra que a gente tenha em sociedade. Eu acho que um casamento num espaço assim, claro, ele vai trazer alvoroço, sim, eu não estou querendo diminuir a situação. Eu só não consigo entender qual é a relação entre esse casamento ocorrer, diminuir menos ou trazer para uma inferioridade o movimento tradicionalista. Mas ainda tem uma limitação, né? Porque vai acontecer num CTG que não é filiado ao... Nesse o Orley deixou bem claro sentido, eu consigo entender também. Os filiados do MTG, não... Não vai ter alvoroço, não vai ter nada, vai fazer o casamento, tudo bem, faço do jeito deles. Eu só quero que seja assim, ó. Talvez eu seja muito rude em dizer, nós aqui e eles lá. Não temos nada contra ninguém, contra qualquer discriminação. Somos contra
Porque a carta, princípio, diz, nós somos contra a discriminação. Eles lá e nós aqui. É isso que nós queremos. Eu vou meter meu bedelho. Claro, Renata. Tem tempo para Lógico, com colocar. certeza. Na verdade, assim, dá para juntar tudo isso. Né? Eu estava ouvindo, enfim, as discussões aqui, dá para juntar tudo isso, porque eu estava pensando agora. Eu concordo com eu vou chamar de Orley também o senhor, né? Eu concordo, então, com o Orley. Orley é uma pessoa tão pública e tão querida, né? Eu concordo de que existem, quando vai se inscrever, por exemplo, vai se inscrever num clube social, vamos pegar aqui a situação do clube social, você, a princípio, você deveria ler lá as normas do estatuto do clube para saber se você se encaixa naquele clube ou não. Claro. Né? Daqui a um pouco eu não estou de acordo com as normas daquele clube. Se eu vou morar num prédio, via de regra, eu deveria ler a convenção antes do prédio para saber se eu posso levar o meu bichinho de estimação, né? Se eu posso fazer comércio dentro do prédio residencial e assim por diante. Né? Então, enfim, uma série de circunstâncias. Então, eu fiquei analisando aqui, quando ele fala essa questão do movimento tradicionalista, de estar filiado ao movimento tradicionalista, eu penso o seguinte, que a Constituição realmente garante esse direito de liberdade, desde que você não fira a liberdade do próximo. No momento em que você está inserindo num CTG filiado ao movimento trabalhista, ao movimento tradicionalista, que tenha os seus princípios constituídos, né, e que, via de regra, não está discriminando ou não está ferindo a dignidade de alguém, entendo que realmente não há o porquê de ter que se aceitar uma imposição do Estado, de igualdade, enfim, eu dizer, em todos os CTGs do Rio Grande do Sul vai haver casamento, ou seja lá o que for com a relação homossexual ou de outra situação qualquer. Né? Porque o Estado ele não pode interferir realmente na situação, como o professor colocou, privada. É um estatuto privado. Né? Então, eu entendo que realmente não. Desde que esse estatuto, obviamente, não pregue, por exemplo, olha, sei lá, uma situação absurda, né? Que o homossexual, ou o negro, ou o branco, ou o pardo, enfim, sejam pessoas diminuídas na sociedade. Diferente. Que não, me parece que não é a situação. Né? Por um outro lado, eu vejo aqui exatamente o que o Andy colocou. Não há por que realmente ter todo esse alvoroço, porque há sim essa autorização legal e há um prédio, enfim, há um movimento paralelo a esse que o Orley está afiliado, enfim, e que vai acontecer naturalmente, e que vai abranger a pessoa na sua dignidade. Quer dizer, tem casamentos com pessoas heterossexuais coletivos que vão acontecer lá, foi acordado dessa forma e vai ter um casal homossexual junto. Né? Então, me parece que dá para aliar essas duas coisas, né? Me parece que dá para andar de uma forma casada sem realmente sem desrespeitar, digamos, como o senhor diz, uma questão tradicional, histórica, que é uma escolha, né? Eu escolhi estar dentro desses princípios. Né? Como eu posso aliar toda essa questão estatal e de dignidade e dizer, não, as pessoas, se foi tratado que o Estado vai, sim, celebrar um casamento naquele determinado lugar, não interessa quem vai casar. Não interessa se são heterossexuais ou homossexuais. Todos vão casar ali. Então, me parece assim, não está se ferindo nada. Mas eu pergunto porque, às vezes, sempre vem para o tradicionalismo. Eu sei, não vou citar aqui, mas existe outra entidade que não aceita também. Existem. Agora, sempre vão falar do tradicionalismo. Eu estou com 55 anos de tradicionalismo, um pouco mais talvez. Se eu errar na conta, eu já disse aqui a data que botei bombagem. Mas é mais ou menos por aí. E estou voltando para as casas. É uma poesia de um promotor, que é um poeta, agora me fugiu o nome dele, que eu tenho os seus livros lá em casa. Eu estou voltando para as casas. Eu estou saindo. Por quê? Porque o que vai acontecer nesse CTG lá, isso vai ser corriqueiro daqui a uns anos. Em todos os CTGs. Em todos, vai ser corriqueiro. Isso aí. É só um tempo agora. Agora que surgiu isso aí, fizeram esse alvoroço. Aquela outra vez deram umas mangadas nas costas daquele que quis desfilar lá em Porto Alegre. Porto Alegre. Em Pelotas, né? Ele era de Pelotas, um professor, parece, um advogado. Mas isso aí vai ser corriqueiro.
vai ser corriqueiro, pronto. Porque o tradicionalismo está dando a volta no Cabo da Boa Esperança, fazendo uma coisa assim. E aí você acha que o movimento mudando. perde com isso, sendo corriqueiro, Orley? Não. Vai ser uma outra era. Exatamente, é uma outra visão. E outra coisa, vai ser uma outra era e eu não vou estar aqui. O tradicionalismo sempre se adaptou. Tá. Sempre se adaptou. E a gente precisa ir para o intervalo, eu já volto. Eu tenho que cortar vocês, mas, Não, tudo bem. Né? Mas tempo é tempo e a gente volta para o último bloco do Estúdio 4 aqui. Até já. Estamos de volta, esse já é o último bloco. É claro que tem uma parte também do debate que segue durante o intervalo com os convidados, né, que também é muito boa, muito rica. Vou soltar, o senhor queria fazer uma colocação. Né? Não, é só, eu acho que tem assim coisas que são bastante evidentes, né? Por exemplo, o tradicionalismo é um movimento privado, sequer público, né? Mas é conhecido, o conceito de público é outro, né? O espaço público é outro, né? Então, e o tradicionalismo é um problema do presente, não é um problema nem da história e nem da cultura. Quer dizer, claro, o tradicionalismo ele tem uma visão mais ou menos uniforme da história, mas tem altas divergências também internas nas suas correntes, né? E elegeu como um padrão, digamos, de família, a família tradicional, né? E, obviamente, como todos os setores que têm o padrão dogmático tradicional como referência, nesses tempos vão ter que se pensar, vão ter que se virar nisso que está aí. Muitos têm respostas violentas, muitos têm respostas odiosas, outros não, outros acham que os tempos têm que pensar e essa é a vida, né? O problema está aí. Aliás, o problema está há muito tempo, né? Só agora que está se começando a discutir. Você acha, como o Orley falou, professor Tolgrin, que isso vai virar corriqueiro? Não sei qual é o... Não sei, não sei. Eu acho que a sociedade, do ponto de vista da sexualidade, ela tem uma tendência a ficar muito mais afetiva, né? As questões de gênero estão se resolvendo, a lei está avançando muito nesses aspectos. Então, o grande contrato social em todas as áreas que a sociedade vem fazendo do ponto de vista republicano, democrático, nós vamos ter. Se nós vamos ter um novo tipo de sociedade, vamos ter também uma nova noção de família, né, de relações afetivas, etc. Né? Quem ficar para trás vai ficar para trás. Está certo o que o senhor está falando. Está certo. Vai mudar porque os tempos são outros. Como dizia Aureliano de Figueiredo Pinto num verso, hoje os tempos são outros, que volte o tempo dos potros e as rondas em campos abertos. Não volta mais. Ele fez uma poesia para se esquecer dessa poesia, porque não tem mais rondas em campos abertos. E que volte novamente a gadaria aqui, quando vai o São José, né? Quando era piá, era fazenda, era campo, criava-se gado e cavalos. Então as coisas vão mudar, e vão mudar. E o tradicionalismo vai mudar também. Como diz aqui, como diz a doutora, vai vir novas leis, vai vir novas pressões, e nós não vai aguentar, né? Vai ter um coitadinho lá de bombagem lá, dançando o maçanico do jeito que der, né? Mas o tradicionalismo é eterno. Vai ser da maneira que der. Pronto. Eu quero ser para onde Deus me mandar, não sei para onde eu vou. Eu queria ter uma janelinha lá para mim olhar, porque vai ser um caos. Porque a coisa mais interessante que tem é o seguinte, ó, quando isso entra em questão, você olha para a vida das pessoas, a questão individual, todos passaram pelo CTG, entende? E essa é a questão humana, né? Todos passaram e fizeram escolhas, o que significa essa impossibilidade de formatar a vida. Renata, essa decisão da juíza foi uma decisão corajosa? Olha, Rogério, eu não entendo que seja uma decisão corajosa. Eu acho que é exatamente o papel do judiciário que a gente espera hoje, né? Assim, nós começarmos a tratar as situações não com alvoroço, mas também não deixarmos de enfrentá-las, né? Então, se uma juíza nova, né, que não vai exercer esse papel social de enxergar a sociedade como ela está se moldando, né,
eu acho que perde realmente, né, a razão dela ter escolhido, enfim, né, pertencer ao Poder Judiciário. Então, eu não vejo assim como uma decisão corajosa. Eu vejo realmente um enfrentamento da situação social que é sim um papel do Judiciário, que é o papel de quem escolhe, né, ser um profissional do direito. Então, pegando o gancho de novo, né, tanto do Orley aqui quanto do professor Argolin, eu vou ousar desafiar assim, o Orley no sentido do caos, né? Ótimo. Assim, nós tivemos, por exemplo, vamos pegar um outro aspecto aqui, nós tivemos em 77 a aprovação da lei do divórcio, onde literalmente se dizia que a família brasileira ia ser dizimada. Né? Que as pessoas realmente iam perder totalmente esse senso da moralidade, dos bons costumes, né? do que se pregava, enfim, como certo para a sociedade. Né? E nós temos aí um avanço bastante grande de relações afetivas, né? de casamentos que foram desfeitos, mas que foram reconstruídos com famílias baseadas em respeito, em amor, em dignidade, em afeto, que fez com que essa família se fortalecesse. Então, essa família, ela mudou. Nós instauramos um caos, mas um caos que veio a beneficiar a própria sociedade. Porque, às vezes, esse marasmo é um marasmo velado. Né? Às vezes, a gente diz, olha, vamos deixar tudo como está e não mexer, não quer dizer que esteja bom. Né? Não quer dizer que esteja bom. Então, é aquela situação. Às vezes, nós precisamos, sim, desse solavanco, né? Dessa provocação, exatamente, desse alvoroço, auê, sabe-se lá, para a gente começar a pensar realmente para onde que a gente pode ir e sempre, sinceramente falando, respeitar a condição do indivíduo como ele tem o seu papel ali na sociedade. Né? Então, eu não acho que a tradição, né, a carta, como o senhor coloca, a tradição do movimento do CTGs e do gaúcho, né, que é um orgulho para todos, eu acho, ser gaúcho, né, realmente isso é intrínseco, né, nosso aqui do Estado. Isso não vai terminar. Eu vejo que não vai terminar, mas sim, ele vai talvez abrir uma porta que hoje seja uma porta muito difícil e vai só trazer pessoas para dentro. Não excluir, não tirar, mas incluir as pessoas. Isso eu acho que é o desafio de hoje. Andy? Eu concordo com a Renata. Eu também acredito que é de benefício para todos, porque da mesma forma, eu não lembro agora se foi o Talgolinho ou se foi o Orley que comentou que existiam homossexuais no Soltar o que fez. eu acho que foi, que já existiam homossexuais no próprio movimento e que às vezes viviam uma vida mascarada. Será que a gente consegue ter uma compreensão do que é ter que viver uma vida dupla? Do que é ter que fazer essa segunda jornada com a própria vida? Já é tão difícil a gente ter que se dividir entre trabalho, casa, filhos, enfim. Imagina então tu ainda ter que fazer essa segunda divisão de todo esse âmbito que a gente tem na nossa vida para a gente poder ter a nossa plenitude na nossa vida sexual. Eu acho que completamente é para agregar mais valores ao próprio tradicionalismo. É para complementar esses valores e conseguir ainda assim melhorar mais o movimento. É para fazer o próprio movimento crescer. Então, é benefício da sociedade, é benefício das pessoas que participam dessa sociedade e que participam desse movimento tradicionalista e é benefício para o próprio movimento tradicionalista. Então, eu não vejo como que isso consiga realmente denigrir, diminuir ou, enfim, a imagem do movimento. Então, o Orley falou em caos. Não, mas o caos faz parte da história, né? O que nós temos? Nós temos uma possibilidade. Qual é a postura, digamos assim, humana fundamental? É que a gente tenha uma certa inclinação a se vincular a coisas que fortaleçam a humanização, a afetividade, né? E tenha uma certa resistência, até um combate bastante intenso naquilo que bloqueia uma série de coisas, por exemplo, e que produza fundamentalmente o ódio, né? O desprezo, a exclusão, etc. Eu fico simplesmente horrorizado, né? Aliás, é uma irresponsabilidade quando pais assumem postura pública em qualquer instituição, né?
que ficam defendendo valores que terminam atingindo seus próprios filhos, seus irmãos, etc. Isso é muito comum, entende? O sujeito começa a falar porque o magrinho, cabeludo, não sei o quê, como se fosse uma pessoa desprezível. O que ele está fazendo? Ele está criando uma cultura que vai submeter o seu próprio filho, quando andar na rua, a um viés, a agressão, a estupidez de qualquer imbecil. Entendeu? Que acha que ele é maior que a história grega, entendeu? Porque tem muito analfabeto que acha que é isso. Tem muitas pessoas, então você vai criando uma cultura nas pessoas que as pessoas começam a achar que são o centro do mundo e assume mesmo. E gera isso. violência. E gera violência, entendeu? Porque tu propaga o ódio, né? Não tem, entende? Não há conversação, não há alteridade, não há convivência, entendeu? Não há respeito pelo outro. O outro é meu inimigo, entendeu? O outro é meu inimigo. Eu estava aqui pensando até agora, professor, e eu acho que eu lhe digo assim, eu nunca tive muita inserção assim no movimento tradicionalista, eu nunca participei muito do CTG como um todo, mas uma coisa eu estava pensando agora que me remeteu muito. Se alguém fora do Rio Grande do Sul viesse me perguntar assim, o que tu carrega, assim, qual é a tua característica de ser gaúcho, o que tu carrega disso, por que tu acha tão bonito, tão bom tu dizer que você é gaúcho, né? Eu vou lhe dizer o seguinte, que eu acho muito bonito isso no gaúcho, assim como o senhor despilchado, como o senhor está hoje, o respeito. O trato do gaúcho é um trato diferenciado, o respeito que ele tem com as pessoas. E aí é isso que eu pergunto, né? Esse respeito, né, é tão bonito, é um valor que eu tenho aqui da minha terra. Por que a gente não pode realmente pensar nesse respeito de uma forma um pouco mais moderna, mais ampla agora? Né? É um desafio. Mas esse respeito do gaúcho é uma coisa que eu trago muito comigo. Pois é, que beleza. Porque isso aí tem que gostar. O professor Golino não gosta de tradicionalismo. Não gosta. Escreveu um livro chamando o nosso maior general de ladrão. Porque era, então, o que eu vou fazer os documentos então ele não gosta do tradicionalismo. Tudo bem, mas é um direito dele. E daí ele fala em ódio. Não. Nós não temos ódio e Deus o livre que alguém dentro do CTG, perto de mim, talvez alguém possa dizer que tenha qualquer tipo de preconceito. Não pode haver preconceito. Só uma coisa, a regra. Eu vou seguir a regra. A regra é o movimento tradicionalista gaúcho, que todos os anos lançam uma coletânea de leis que são discutidas em congresso, em negócio de departamento de ética e etc, etc. Então, ter ódio, não. Nós não temos ódio de ninguém. Agora queremos que, novamente, nós aqui e os outros lá. Existe, dizia o professor, existiu, né? Como é que se diz, os homens homossexuais, existe hoje. Tem apresentador de rodeio, tem peão de invernada de dança, que são homossexuais, mas estão dentro das regras do CTG. Estão dançando. Então, o dia que ele sair... um desafio, se estiver dentro das regras, isso não é uma coisa tem boa. Problema. Né? Quer dizer, se eu entrar no CTG, isso que o senhor está dizendo, isso é uma coisa muito boa. Claro. Então, entrando no CTG pilchado, seguindo os costumes, como o senhor está colocando, o que eu acho muito lícito, e tem que haver realmente esse respeito, né, à cultura, então se poderia. Né? Se poderia sim, eu entrar, eu frequentar o CTG, desde que eu respeite, fora da minha opção sexual, né? Desde que eu respeite, perdão. Desde que eu respeite, a gente tem muito aqui aprender, né? Desde que eu respeite a carta, digamos, os princípios, como um clube. Pronto. Aquilo que o Laló Miranda perdeu na justiça por causa do brinco. O erro do Laló Miranda foi deixar entrar. Depois que entrar, daí tem que ter um outro modo para lidar com essa pessoa. Também não pode expulsar da maneira que foi feita, me parece. Eu não estava lá no dia do baile. Mas deixar entrar, então tem que ter um modo todo especial para falar com essa pessoa. Essa pessoa não pode ser desmoralizada, não pode ser ofendida, não pode nada em qualquer parte que ele for. Em qualquer parte. Dentro do CTG, dentro do juvenil, dentro do caixeiral, não pode ser hostilizada. Ele tem que ser chamado com a maior educação. Meu filho, vem cá, ó, não pode dançar de brinco. Tu vai lá e tira e dança normalmente. Pronto, nós somos assim. Agora, aí quando se deu lá, que tentaram tirar meio na marra, né? Talvez alguns goles
de bebida já tivesse ingerido, aí ele se revoltou, aí a segurança pegou ele, tirou para fora, e aí a justiça processou o Lala Miranda, teve que pagar uma indenização, tá certo? Bom, isso aí é da justiça. A gente está não tô chegando nem- no finalzinho do programa. Orley, tu já foi apresentador de programa de TV, tu sabe como Sim. é, né? O 4 Planalto anos. Grande do Do Sul, Sul. né? Planalto Grande do Sul. Lá no início dos anos 80, né? Exato. Tal, 30 segundinhos, depois eu passo pro Andy para a gente Não, ver. rapidamente, eu acho muito salutar esse tipo de debate, né? E eu acho que é isso. Se nós estivermos aqui contribuindo para uma cultura da humanização que seja melhor para o processo civilizatório, né? Que os próprios pais, que as próprias famílias não criem exclusões que gerem ódio e violência, não só contra os seus, mas que isso seja um campo completamente execrável da sociedade humana, que não se deve aceitar, eu acho ótimo. E nós vamos ter que caminhar para isso, né? Não há outro jeito, né? Certo. Nós vamos ter que ser as relações da alteridade, aquilo que é bom para mim também tem que ser, o do outro também tem que ser bom para ele. Claro. Andy? Eu acho que a discussão é super válida. Eu acho que enquanto a gente trabalha a nossa realidade, o nosso convívio, a gente simplesmente engrandece, a gente se enobrece, porque a gente consegue fazer e ter uma nova visão do que está por vir ou do que já está aqui, mas a gente não está conseguindo entender completamente. Então, eu sinceramente espero que o Orley esteja vivo para poder presenciar essa mudança, para ele poder entender também que essa mudança vai ser beneficiária para todos. Eu só queria fazer uma palavrinha. Tá. Eu queria deixar o convite para vocês 4, para a comunidade em geral, que o Plural está organizando a parada. A gente está organizando a dia vai terceira ser? semana da diversidade e a terceira parada da diversidade em novembro. Começa dia 12 de novembro e vai até o dia 16. A gente vai ter do dia 12 até o dia 15 algumas atividades e no dia 16 a gente tem a parada, a terceira aqui da cidade. Bom, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Certamente foi um debate bastante interessante, com a contribuição de cada um. Então, eu quero agradecer o Andy pela presença, que é o coordenador. Já deixou aí o convite, né, para a semana que acontece lá em outubro, né? Novembro. Professora Renata Talhari, obrigado pela participação também. Orley, que bom que Belo você... acontecimento. Que bom, Muito obrigado. que bom que você veio aqui, né? Só fiquei triste que tu não está cozinhando mais, né? Mas vamos, né? Eu temperei o tempero, você me ajuda. Aí vai ser um desastre. Então, obrigado pela professor Talgolin, né, professor doutor historiador aqui da Universidade de Passo Fundo, também obrigado pela presença. E a gente quer agradecer também a sua audiência aqui na UPF TV. Muito obrigado. Na próxima semana a gente vai estar de volta tratando de um outro tema. Até lá.